Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar só um tempinho para o pessoal ir entrando. Já estou vendo aqui Heitor, a nossa querida amiga Lorena, que nós teremos uma live com ela agora no mês de maio. O mês de maio é um mês também repleto aí de grandes nomes, viu? Nós confirmamos hoje, consegui confirmar hoje com a Xande. Xande é lá de Viena, né, lá na Áustria. E ela vai... Opa, Aureliano já entrou. Deixa eu convidá-la aqui. Eu é que não vou. Heitor, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Hola, Olá! hola. Buenas noches, buenas tardes acá. Buenas tardes. E aí, Wagner? Eu Como lindo. está, Aureliano? Muy Vem cá, bien. não. Muito bom, muito bom. Natan está mandando um abraço. Oh, que bem. Deixa eu ir embora. Quanto anos tem de idade? 6 anos. 6. 6. 6. ¿Está empezando la escuela? Sim, sim, sim. Pero neste momento não. Está de férias. Ah, hay O que ferias en exige todos de los nós, países. o que exige de nós muita criatividade para passar o tempo com ele. Bom. Chao. Aureliano, és uma grande alegria. Uma grande Para mí, alegria. Trago um saludo de todos os brasileiros. É uma grande honra poder compartilhar este momento com você. Y también para mí es lo mismo, compartir este momento de crisis con vocês, con los amigos y amigas brasileiros y otros colegas de América Latina. Es un placer, Que bom. es un placer verdadero, genuino. Eu tenho sempre pedido para o nosso entrevistado se apresentar, mas antes de passar a palavra para você se apresentar, eu queria compartilhar para quem está nos assistindo, que o Aureliano ele realmente é muito querido pelos logoterapeutas brasileiros. Ele já esteve aqui no Brasil por diversas vezes, creio que 5 vezes. Sim, Estivesses acá em Brasil sim, 5 vezes. 5 vezes. E realmente é uma pessoa que nos encanta com o seu vigor, com a sua disposição, e sem falar na sua grande humanidade e seu grande conhecimento. Então, realmente, para nós é uma grande alegria poder matar um pouco da saudade, mesmo que à distância, né? Mas de compartilhar esse momento com você e com vocês, né? Então, eu queria aproveitar Sim, para solicitar igual. que vocês convidem mais amigos, né, para participarem da live. Essa é a nossa quarta live que nós estamos realizando a partir desse mês de abril. Tivemos uma primeira live com a professora Clara Martínez, da Colômbia, a Bom, Clarita. Outra live com a professora Tatiana. Nós tivemos, né, na segunda-feira, uma live com o professor Paulo Kreff. E hoje teremos 2 grandes momentos. Esse momento com o professor Aureliano e logo mais às 20h30 com o professor Tiago Aquino. Então aproveita aí, convide mais pessoas para participarem conosco, porque
têm sido momentos muito ricos, momentos assim de muito crescimento, de compartilhamento de conhecimento, e um momento, acima de tudo, de muito aprendizado, né? Professor, Sim, se apresente então, se for possível, afastar só um pouquinho a câmera, porque estamos vendo metade do teu rosto. sim. Assim, Está melhor. bom. Tá travando esse vídeo. Deixa eu apresentar um pouco. Ah, Eu tô- sì, lo como tengo, Aureliano, sì, lo como ah, mucha, o sinal, o sinal, o sinal está como se estivesse um pouco fraco aí. Não sei se de repente ficar mais próximo ao roteador melhoraria o sinal e até o áudio. La nostra non si può fare niente. é que a internet aqui tá muito difícil, porque as pessoas estão em casa, então todo acesso, tem alguns momentos que é fraco. Estamos aqui ao lado do roteador, tá aqui pertinho da gente. Já começou? Está cortando muito, eu não estou conseguindo entender. E, a nossa internet tá ruim, porque como as pessoas estão em casa, tá todo mundo acessando e dá uns baixa, mas perto do roteador. Infelizmente, Posso vedere? Impostazioni. Sì, sì. O sinal está. tá. Non si Escrever roteador. Pronto, ok. Sì, Antes de o Aureliano se apresentar, apresente também o nosso amigo que está ao seu lado. bueno, simplemente yo soy Aureliano y soy un psicólogo más o menos normal. Eh, soy psicoterapeuta. La enseñanza, la especialización es la psicología de personalidad. Y por muchos años enseñé a la universidad estos sujetos de psicología de personalidad. Una gran buena suerte fue que yo, cuando fui joven, encontré Viktor Frankl. Y por eso, a partir del 1971, conocí personalmente Viktor Frankl y muchas veces yo fui a Viena y cada vez que Viktor Frankl venía en Italia, yo tenía que traducir él que hablaba inglés en italiano. Y siempre, casi siempre que yo iba a Viena, tenía Eugenio Fizzotti, profesor Fizzotti, y también cuando Frankl venía aquí, siempre acompañábamos Frankl en todas las partes de Italia. Y bueno, yo me puedo dar una autodefinición de mí como un psicólogo humanístico existencial. El término humanístico existencial se refiere a una psicología clínica que tiene su raíz en la logoterapia de Viktor Frankl. Así, en mis pesquisas y también en la enseñanza
y también en el tratamiento de la psicoterapia, los principios, criterios son clínicos, pero con la raíz de la logoterapia de Viktor Frankl. Así yo creo que puedo definir mí mismo como un psicólogo clínico, humanístico, existencial. Excelente. Professor, apresente o nosso colega que está ao seu lado. Sí, Wagner es un colega psicoterapeuta que está haciendo el doctorado aquí en Roma y él puede falar sobre el doctorado. Eu faço o meu doutorado aqui em Roma, estou estudando na área da psicopatologia, sou acompanhado do professor Dr. Crea, que acho que a Tatiana esteve aqui, né? Conheceu ele. Então, estou por aqui estudando esse tempo, tenho mais 2 anos ainda para estudar e minha vida é um pouco isso agora. Que bom, Wagner. También Wagner creo que es en la área humanístico y existencial, porque el profesor Crea también pertenece al grupo de logoterapeuta de Italia e de Roma. Que bom, que bom. Vamos depois compartilhar um pouquinho sobre o teu trabalho de tese. Ok, Wagner? Ótimo. Sim. Sim. Professor, o nosso tema é um tema mais do que atual, né? Como será o mundo, então, após esse momento que temos vivido de pandemia do Covid-19? Né? Nós, daqui da América, daqui do Brasil, temos acompanhado um pouco o que tem acontecido aí na Europa. E temos visto a quantidade de pessoas que têm falecido em decorrência do vírus. E, sem dúvidas, é algo que toca o nosso coração, né? E, de alguma maneira, nós também nos solidarizamos com vocês. Mas o que eu queria iniciar, então, na nossa conversa é perguntando que contribuições Viktor Frankl poderia nos dar em um momento tão difícil como esse? Sim, muito obrigado. E espero que puedo expresarme bastante bien. Si no, Wagner puede traducir o hacer una síntesis de lo que yo digo. Y más o menos, Wagner funciona como yo funcionaba cuando Frankl falaba en Italia. Yo traducía por Frankl. Y ahora Wagner puede traducir por mí. Bueno, creo que esta pregunta pertenece a una tarefa que nosotros, logoterapeutas y psicólogo humanístico existencial, tenemos que tener muy buen en cuenta. El papel que tenemos después de esta crisis es muy relevante porque cuanto más una situación es a un riesgo de vida, cuanto más una situación es próxima a la muerte, tanto más es difícil y al mismo tiempo es importante coger el sentido de la vida y de la muerte. Así, la sociedad necesita psicólogos, formadores que tienen principios como ayudar a buscar el sentido de la vida y de la muerte en ese momento donde todos tenemos miedo
de muerte y se puede perder el sentido de la vida. Así, los psicólogos clínicos que son especialistas sobre este asunto, sobre este área del sentido de la vida y de la muerte, tienen un rol, un papel muy importante ahora y inmediatamente después de la crisis. Un mio mensaje, creo, central, es que todos nosotros tenemos un papel de fundar un nuevo humanismo. Todo el mundo necesita un nuevo humanismo basado, fundado sobre valores más auténticamente humanos. Los valores son tan auténticamente humanos cuanto más son próximos a la capacidad de dar un sentido a la vida. Una actividad, un comportamiento es tanto más humano cuanto más realiza un sentido mío y nuestro. Esto es el primer punto que yo gustaría dar en este mensaje. Professor, eu não sei se foi só para mim, mas o finalzinho agora cortou desse seu pensamento. Se o senhor puder repetir um pouco, eu acredito que ficou um pouco cortado o áudio para nós compreendermos. Puoi sintetizzare tu? Lui ha detto che questo Ah, finale, sì. si può ripetere questo. Ok. Sí, puedo repetir que el primer punto de mi mensaje es que nosotros que somos especialistas en la búsqueda de un sentido de la vida, tenemos un rol, un papel muy relevante ahora y inmediatamente después de la crisis para ayudar a otros a fundar un nuevo humanismo. Un nuevo humanismo es una modalidad de ver la vida, el hombre, el ser humano, en una manera diferente. La manera diferente es de basear cada filosofía de vida sobre valores más auténticamente humanos. Los valores más auténticamente humanos son los valores que más son aproximados a realizar un sentido de vida, a ser consciente que su vida tiene una tarea, ser consciente que el ser humano no está feito para realizar sí mismo solo. El ser humano está creado, está feito para realizar algo más que sí mismo. O sí mismo y juntos algo más. Cuanto más los valores son próximos a este principio, tanto más son humanos. Porque, para decirlo con una palabra, con un término, esto se llama autotrascendencia. Autotrascendencia es la capacidad humana de realizar no solo sí mismo, sino más que sí mismo, lo que se llama una tarea prosocial.
la tarefa prosocial y valores prosocial son valores que ponen en primera fila, en primer lugar, el bien común. El nuevo humanismo tiene que ser un humanismo basado sobre el principio de realizarme juntos al bien común. No es una autorrealización, sino una autorrealización a través de la realización del bien común. ¿Se entiende este primer punto? Sim, sim. Claro, muito claro. Bueno, segundo punto para tener una visión de lo que yo entiendo un nuevo humanismo es de compartir una hipótesis. Una primera hipótesis es que la mejor definición de vida humana, en acuerdo con la logoterapia de Frankl, la vida humana se puede definir con una palabra. La vida humana es una oportunidad. Para precisar más, a mi vida es una oportunidad para una realización de una misión, de una tarea. Para repetir otra vez la misma idea, cada uno tiene que tener una formación de manera que puede pensar a su propia vida como una oportunidad para cumplir una misión. Pero el contenido de esta misión no es una autorrealización, Sim, sino una autorrealización a través de valores prosocial, como el primer punto. ¿Se ha entendido este segundo punto? sim, sim. Voy a Tem, dar un tercer y después tem uma frase do Frankl que representa bem isto. Ele diz assim: quanto mais o ser humano compreender o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. Sí, es exactamente eso. Exactamente eso. El vacío de vida es una vida sin sentido, sin percibir una oportunidad de hacer algo para alguien. Una vida llena es una vida llena de sentido. El sentido puede ser dado por una misión prosocial. Otra vez, la única palabra que involucra todo esto es la autotrascendencia. Y voy a dar una tercera idea y después me callo. Así Wagner puede decir algo o ustedes pueden hacer preguntas. Lo vamos a ver. Aqueles que participam podem. Aqueles que participam podem fazer perguntas também, né, Alan? Aqueles que participam da direta podem fazer pergunta também, né? Podem sim. Bueno, espero que 80% de lo que estoy diciendo se puede comprender. Sim, O está muito claro. O por lo menos
el 80% de lo que están escuchando pueden comprender, más o menos. Bueno, Bueno, professor, el que- quem mandou um saludo foi a Clara, está nos assistindo. Chao, Clara. Espero, espero encontrar usted y todos vocês en septiembre en Valencia. Espero. Y después vamos a hablar de algo sobre en estos últimos días con la señora Ellie y con el nieto Alexander. Después. Vamos a Certo. presentar la tercera idea. Es esta. Ahora, como por el coronavirus, todos tenemos que estar cerrado, fechado en casa. Bueno, y tiene un sufrimiento para estar fechado en casa. Porque el ser humano está feito para relacionarse. El ser humano necesita ir de fuera, relacionarse. Así es como una prisión, fechado en casa. Así que algunos han feito un paragón, un paralelismo, estar fechado, cerrado en casa, es como un campo de concentración, porque no tiene libertad, porque no puede salir, no puede hacer todo lo que se quiere. Bueno, mi reflexión sobre esto es que por parte sí, es verdad, porque es una limitación de libertad. Pero con respecto de lo que vivieran el verdadero campo de concentración, no se puede paragonar esa situación con un campo de concentración, porque es muy, muy diferente. Aquí estamos fechados en casa, pero se puede comer, se puede telefonar, se puede usar internet, se puede hacer todo lo que quiera. Así, hacer una comparación entre estar fechado en casa por el coronavirus, una comparación con el campo de concentración, es una falta de respeto de lo que verdaderamente vivieran esta experiencia. Así, en un sentido, puede ser como una metáfora. Es como un campo de concentración, pero tenemos que distinguir bien. Esta metáfora del campo de concentración, yo muy frecuentemente voy a usarla en la psicoterapia. Y porque a un dado momento voy a decir a mi paciente que se puede decir que con una metáfora que él o ella está impresionado, impresión entre su patología, porque no la ha preguntado de ingresar en esta prisión. No puede salir libremente de esta prisión. Así, el campo de concentración o una prisión puede ser una metáfora, algunas veces adecuada, no siempre, para dar un mensaje de empatía, de comprender que el paciente quiere salir de esa prisión, su patología,
pero no puede, no sabe cómo. Está impresionado en su depresión o su ansiedad o su fobia o lo que es. Y se puede usar la metáfora del campo de la concentración como empatizar con con paciente y terapeuta. Y también yo voy a prescribir la leída del libro de Frankl, uno psicólogo nell'Ager, ¿no? Así que el paciente, leyendo en casa, uno psicólogo, la experiencia de Frankl, con la tarea que leyendo tiene que pensar a la metáfora que está viviendo en el campo de concentración. Este uso de la metáfora nella psicoterapia es verdaderamente eficaz. Eficaz porque el paciente se siente comprendido. El paciente advierte, siente que el doctor ha comprendido su situación. Así no es una solución, pero es una medida, una manera para entrar en sintonía con el paciente y con su sintomatología. Bueno, esta tercera idea es para decir cuando la metáfora del campo de concentración puede ser útil, cuando tiene que mejor no usar esta metáfora, porque es inadecuada. Bueno, estas son tres ideas que me gusta compartir con ustedes. Y ahora quizá Wagner puede añadir o preguntas. Sí, o si hay preguntas o comentarios o insultos, lo que quieran. Sim, temos sim. Eu queria pegar a pergunta que a Clara fez, como viver um novo humanismo em casa, nesse momento de quarentena, de confinamento. Bueno, este periodo de confinamiento, de cuarentena, ya se puede aplicar el nuevo humanismo a través de la autotrascendencia, que en este caso significa ver más los deseos, necesidades de la persona que está más próxima a mí. Así, viviendo en casa, también en una manera congruente con la definición de vida, la vida es por definición una oportunidad, esta cuarentena es una oportunidad también. Es una oportunidad para conocer más necesidades y también preferencias y gusti, ¿cómo se dice? Gustos, preferencias y necesidades del otro. Y esto es trascender la atención de mí sobre mí mismo y poner la atención a lo que está más próximo de mí. Professor, eu vou fazer um breve comentário. Eu me lembro que nós dois estávamos saindo de Campina Grande para Recife. Com o carro? E eu, de carro. Lembro. Sim, e eu perguntei sobre o autodistanciamento. E o senhor me trouxe uma ilustração muito bela sobre o mosquicida, aquela cola que a mosca fica presa.
Sim, Como nós aguçarmos essa consciência das pessoas para a autotranscendência nesses dias atuais. O que eu percebo é que as pessoas, de alguma maneira, têm perdido essa capacidade de tomarem consciência, de perceberem as necessidades dos seus familiares, de perceberem a necessidade de outras pessoas. É como se elas estivessem sempre voltadas para si mesmas. É como se estivessem sempre preocupadas com a sua autorrealização. Seria esse um grande desafio dos logoterapeutas e da logoterapia de maneira geral, aguçar essa consciência para a autotranscendência, facilitando também esse autodistanciamento. O senhor poderia falar novamente sobre aquela ilustração do mosquicida, de como a gente poderia proporcionar esse autodistanciamento que favorecer. disculpe un minuto. Come si chiama in portoghese? Mille piedi. In italiano si chiama mille piedi. Un verme così e sempre molti piedi. Sento bene. Sì. Es con Franklin metafora do centopei. Centopei. Come si dice? Verme. El verme centopei. ¿Conoce? La metáfora del verme centopei. Centopeia. Conhece centopeia, né? Aquele bicho que caminha com várias pernas. Sim, sim. É aquele. Sí. Desse falamos. Bueno, sobre el autodistanciamiento, eu con Frankl sobre la metáfora del centopei. Centopeia. Centopeia. Del verbo centopeia. Você conhece? Conoce O la áudio está metáfora? cortando, não sei se é só para mim, mas está cortando muito agora. Estão acompanhando bem agora, Alisson? Agora eu estou te ouvindo, Wagner. Falou sobre a centopeia, é isso? Essa mesmo. Sì, come si dice scarafaggio. Sai cosa sono quelli neri? Scarafaggi. Quelli così neri, insetti neri. In inglese sono beetles. Sì, come si chiama? Barata. Barata. Sì, sì, barata. Sì. Você conosce la metafora del centopei, del verme centopei? Segurança. Consegue ouvir bem? ¿Puede escucharme? Um pouco. Vamos recomeçar, né? A metáfora da centopeia. Isso. Ok, voy a explicar la metáfora de centopeia para decir el autodistanciamiento. Para explicar el autodistanciamiento. Tá cortando muito. Sí. Cortando aos poucos. E, Alisson, vocês estão ouvindo bem? Não? Tá cortando a imagem? Mais ou menos, Wagner. Tá cortando um pouco. Agora voltou, né? Agora sim. Sim. Agora centopeia começa. bueno, Centopeia. eu falava com Viktor Frankl sobre l'autodistanziamento con la metafora del centopeo. Un centopeo, estuve caminando haciendo un paseo
Y el Santopeo es muy tranquilo, feliz. Sino encontré un Besouro. besouro. Un besouro. Besouro preto. Comprende, no? Alisson, como estamos? Travado Não de estou novo? conseguindo ouvir quase nada, Wagner. Tá. Tem alguma sugestão de como podemos melhorar? Não sei. Mas vamos tentando. Eu acho que se deixar, quando você fala, eu consigo te ouvir bem. Talvez a posição aí do celular. Mas vamos continuando. Sim. Así, esto, verme Centopey haciendo un paseo y muy tranquilo. Encontré un ragazzo, un bizogo, y el bizogo dice, muy interesante, tu habilidad, muy buena. No, ninguna habilidad. Avanzar el segundo y regresar el 17 y sincronizar todos. No sé cómo, dígame, cómo se hace esta perfecta sincronización de 100 P. Y el verme dice... Aureliano, vamos fazer assim. Eu vou Sim, Eu vou escutamos. tentar desconectar e conectar novamente. A imagem agora melhorou muito, viu? Está muito melhor a imagem. Sempre um livro. Sim. Estamos nos trocamos de sala, estamos nos organizando, tá? Ok. Tá, Isa, me diz novamente, desculpa, como a gente teve que encerrar aqui, faz novamente, por gentileza. Professor, Sim. o senhor consegue me ouvir bem? Muito bem, muito bem. Bueno, eu havia perguntado que esse é um momento onde essa é uma época onde as pessoas têm buscado muito mais essa autorrealização e têm se fechado para a realização de valores. E eu me lembro de uma ilustração que o senhor me ensinou sobre o mosquicida, Sim. fazendo uma alusão ao autodistanciamento, de que quando a mosca pousa, é como se ela colocasse ali uma primeira pata, depois a outra, até que ela está totalmente envolvida naquela circunstância. É um pouco do que nós temos visto em alguns casos, nesse momento de quarentena. Muitas pessoas tomadas pelo medo, tomadas pelo pânico, pelo pavor, fruto também de um vazio existencial. Como favorecer esse autodistanciamento para que haja uma consciência de que há possibilidades de realização? Sim. Vou buscar a tradução de Wagner. Bueno, eu falo italiano com Wagner e traduzo. Un giorno stavo parlando con Frank sull'autodistanziamento. Um dia a Aureliana estava falando com Franca sobre o autodistanciamento. E parlavamo sulla metafora del mille piedi. E eles falavam sobre a metáfora da centopeia.
Frank le diceva che questo mille piedi stava camminando allegramente per la città. E Franklin dizia que a centopeia caminhava alegremente pela cidade. A un certo punto uno scarafaggio, che era molto invidioso e geloso, disse: ma tu sei veramente molto bravo per coordinare e sincronizzare mille piedi. E a centopeia encontrou besouro que disse para ela, mas você disse para ela, você é muito bravo, você faz muito bem para sincronizar esses teus 100 pés para caminhar. E dimmi un po', come fai a essere così bravo? Come fai a fare questa sincronizzazione? E o besouro perguntou para a centopeia, mas como você faz para fazer essa perfeita sincronização das tuas pernas? E il centopiede disse: non lo so, mi viene spontaneo, però adesso mi auto-osservo e ti dico come faccio. E a centopeia respondeu: eu não sei te dizer, é para mim automático, eu começo a caminhar e os passos vêm sem pensar. Mas agora que você me perguntou, eu vou começar a observar como eu faço para caminhar com essas 100 pernas. Però questa auto-osservazione tolse la spontaneità e cominciò a imbrogliare con i piedi e cadde. Porém, essa auto-observação começou a atrapalhar e ela tropeçou e não conseguia mais. Essa auto-observação fez com que ela perdesse a espontaneidade e ela tropeçou e caiu, né? Não conseguiu caminhar mais. E lo scarafaggio rideva perché aveva vinto con la sua gelosia, invidia e se n'è andato. E o besouro, então, começou a rir, e porque ele venceu a centopeia pela inveja, e ele foi embora, deixou a centopeia para trás. Era tutto un gomitolo dentro se stesso, il millepiedi, tutto un insieme involucrato. E a centopeia se fechou em si mesma por causa dessa situação que aconteceu com ela. E venne un altro scarafaggio, però buono. E veio então um outro bicho lá da floresta, porém esse outro besouro disse esse besouro era bom, um besouro bom. E allora disse: cosa posso fare per aiutarti? E perguntou para a centopeia: então, que coisa posso fazer para te ajudar? E lui disse: sono intrappolato, non riesco a liberarmi di me stesso. A centopeia respondeu: tenho um problema e não consigo me liberar de mim mesma. Allora lo scarafaggio disse: per uscire, dimmi dove stavi andando, la tua destinazione qual era? E esse besouro perguntou: para sair dessa situação, me diz, para onde você estava indo? Lui disse: stavo andando a casa. A centopeia respondeu: estava indo para casa. Bene, allora concentra la tua attenzione lì a casa, concentrati su dove devi arrivare. E esse besouro disse: agora então você concentra a tua casa onde você deve chegar. E tutta la sua attenzione passò da se stesso all'obiettivo che doveva raggiungere. Então toda a atenção da centopeia passou de si mesma para o objetivo que deveria chegar, né? O objetivo. Questo cambio fu la soluzione del suo problema. E essa modificação foi a solução do problema. Siccome il centopiede guardava alla sua destinazione, riacquistò la spontaneità dei piedi. Assim como a centopeia olhou para a sua destinação, ela conseguiu reativar, começou novamente a caminhar espontaneamente. Bueno, esto es un ejemplo cómo sobrepasar el autocentramiento. Cómo el autocentramiento se puede superar, se dice superar, poniendo atención no a sí mismo, sino a la finalidad. La finalidad no es sí mismo, es
alguien, otro. Esta es una metáfora para explicar la eficacia de superar la actitud enfrente al problema. Muchas veces el problemático tiene su problema porque está concentrado sobre su problema. Es necesario ayudar a la persona problemática a pensar a una finalidad que está fuera, além de sí mismo o de su problema. ¿Se entiende? Sim, sim, sim. Isso me lembra aquele gráfico vetorial que o Frankel apresenta, de que quanto mais o ser humano intenciona o prazer, consequentemente ele reforça o seu vazio existencial. Sim. Talvez por isso nós temos visto um número tão crescente, professor, de pessoas que têm atentado contra a própria vida, como consequência dessa tentativa frustrada de compensar um vazio existencial. Sim. Recentemente eu publiquei um artigo sobre suicídio. En particular, antes de coronavirus, teníamos una tasa de suicidio muy elevada entre militares y policías. No solo italiana, no solo europea. En todo Acá mundo, também. sí, en todo el mundo y también en Brasil y Estados Unidos. Creo que la tasa de los Estados Unidos es la más elevada. De ideación suicida, tentativa de suicidio feito y también lesiones no suicidarias. Todos estos Sí. hay una tasa muy elevada. Pero mi consideración sobre eso es que tiene también otros síntomas que son psicológicas, que no hay heridas en el cuerpo, pero hay manera de pensamiento, manera de procesar pensiero que son autolesionistas. Así que nosotros tenemos tentativa de anularse, Sí, tentativa sí. de anularse, que es como Sim, que é escuchen. como... Aí parou. Sim, agora sim. Bueno, sí. Hay otras preguntas. Ah, sim, não. Parou. Não sei se foi só para mim, mas parou no... É como Es como o finalzinho. es como una tentativa suicida psicológica Sim, sim, sim. de anular sí mismo en una manera psicológica, no física, cortándose con heridas físicas, sino con una manera de pensar que se llama intrapunitiva. ¿Se entiende? Intrapunitiva. Sim, sim, sim. Es una autodenigración. Professor, e como ajudar pessoas que têm vivenciado isto, que têm ideações suicidas, que têm pensado em atentar contra a própria vida nesse momento de confinamento, onde as pessoas estão mais isoladas? De que maneira os logoterapeutas poderiam
colaborar para que esses índices pudessem diminuir e não aumentar? Sí, para mí una estrategia muy útil es dialogar con la persona sobre lo que ha feito o que él o él hace. Y la motivación para hacerlo discutir sobre lo que ha feito y que hace es para tomar conciencia que tiene energías. Esto es la primera etapa. Tomar conciencia que si ha feito algo es porque tenía energía. Si está haciendo algo, alguien, es porque tenía energía. El segundo etapa es que tomar conciencia, vamos a preguntarnos si esta energía, en vez que dar a sí mismo, esta energía, tiempo, recursos, puede dar a otro para resolver el problema de otros. ¿Você cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Sí, sí. Y así es un proceso de ayudar a tomar conciencia que tenemos recursos, pero si nuestros recursos no vamos a dar al EM, esta AITRA implode. ¿Implode? Sí. Si se da al EM a otro de fuera, enriqueza, por lo menos a dos. A quien das y a quien recibe. Dar enriqueza a lo que da y a lo que recibe. No dar empobrece. ¿Empobrece? Impoverisce. Empobrece. Lo que tiene energía y lo que no recibe. ¿Se entiende? Sim, sim, fantástico. A autotranscendência, entre Sim. outras palavras. Isso é. Professor, outra pergunta que fizeram é que nós temos visto os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e que muitos estão em um quadro de grande sofrimento. Que contribuições a logoterapia poderia trazer para esse público, para esses profissionais? Sono i professionisti che lavorano con le persone che hanno un coronavirus, per esempio. Che cosa può la logoterapia aiutare a queste persone? Sí, es algo que infelizmente muy fácil para decir, pero muy difícil para poner en práctica. Y el mensaje es que todos nosotros necesitamos testimonios. Testemunhas. Isso. Testimonios de cómo vivir y de cómo morir. Así, todos nosotros tenemos la oportunidad, como he dicho en el primer punto, la vida es una oportunidad. La vida está llena de oportunidades y depende de mi libertad y responsabilidad cómo usar la oportunidad. Así, yo tengo la oportunidad para hacer testimonio de cómo vivir y también testimonio de cómo sufrir. Y también, si necesario, testimonio de cómo morir. Son 3 etapas. Yo tengo la tarea, tú tienes la tarea, usted tiene
o cada uno tenemos la tarea de tomar la oportunidad para ser testimonio de cómo vivir, sino testimonio de cómo sufrir, sino testimonio, si es necesario, cómo morir. Siempre es algo de útil por otros. Sim, sim. ¿Se entiende? Sim, sim. Me lembra, no campo de concentração, quando Frankel estava perto de perder as forças e ele se apresenta no barracão para cuidar de pacientes com tifo. E ele traz o discurso, né, que a minha vida, já que eu irei morrer, que até a minha morte, então, também tenha um sentido. Né? Sí. Compreendes? Sí, sí, comprendo. Y tenemos un buen ejemplo en Italia en estos días, porque tenía un cura, un sacerdote con coronavirus que tenía el respiratorio. Uhum. Respiratore, un Sim. respiratore. Y él fue consciente que venía a morir y ha ordenado a la enfermera de donar el respirador suyo a otro más joven, con más posibilidades de vivir, en vez de que tener por sí mismo. Esto Uau. es una actitud de autotrascendencia. Sim. Esto es. Y nosotros tenemos necesidades de tener testimonios de cómo vivir, de cómo sufrir y si es necesario, si la vida nos pregunta, de cómo morir también. Fantástico. A Clara fez aqui uma pergunta, ela repetiu 4 vezes a pergunta, que é para eu não esquecer. Como podem... Ai, não, peraí. Quase terminando. Como podem os logoterapeutas viver um novo humanismo na psicoterapia? Como può il logoterapista vivere il nuovo umanesimo nella logoterapia? Compartiendo, los terapeutas tenemos que compartir ideas y práctica. Compartir es el secreto para empezar el nuevo humanismo. Compartir entre logoterapeutas es lo que el comienzo importante principal. Excelente. Tem uma frase do Frankl que eu acho que é muito pertinente para os profissionais de saúde, para todos nós, né? Que nós devemos ser dignos do nosso próprio sofrimento e compreender que até mesmo uma profunda dor tem o seu sentido, pode ter o seu caráter de missão. Sim. Y antes de terminar la ligación, quería dar saludos de la señora Ellie. Ah, sim. El domingo de Pascua, el domingo Páscoa. de Pascua, eu telefoné a la señora Ellie para augurar boa Pascua. Y eu preguntei sobre América Latina, o Brasil, Colombia, México, Guatemala, Venezuela, Argentina. Pregunté sobre... Y ella fue muy feliz para aprender para mí que de todas las actividades de congresos, actividades académicas, cursos y literaturas, artículos y libros también. Y ella fue muy feliz y me entregó
de dar saludos y augurios a todos los logoterapeutas de América Latina. Eso es el primer mensaje y que de tal en vez voy a telefonar con señora Eli. Después me telefoné el nieto de Franklin, Alexander Bexley, que Alexander está en Los Ángeles, pero ahora está en Viena y está entrapeado allá por coronavirus. Y también Alexander me pregunté sobre América Latina, sobre artículos, sobre pesquisas que estamos haciendo. Y él dijo que quizá en septiembre él puede venir a Valencia por el Congreso. Excelente. Espera. Sim, sim. Quase acabando a bateria. Ah, ok. Ok, gente, eu estou tentando ao máximo aqui, lendo as perguntas de vocês e tentando fazer aqui ao professor. Sim, pode fazer a pergunta, Alisson. Professor, antes de fazer outra pergunta, algumas pessoas perguntaram como ter acesso ao artigo que foi publicado sobre a prevenção do suicídio. Se é um artigo publicado, se está disponível para download. Sim, bueno, tengo o título. Un capítulo en el libro de Lorena, de Campina Grande, sobre el suicidio. Y también este último artículo está en italiano. Yo puedo enviar a usted en italiano. Y también tengo otro artículo sobre autotrascendencia, pero en inglés. Sí. Y la semana pasada fue publicado otro artículo mío en inglés también sobre autotrascendencia. Así que tengo dos artículos muy recientes sobre la autotrascendencia y un artículo sobre suicidio, y también tengo un otro artículo bastante reciente sobre los abusos sexuales por sacerdotes, específico abusos sexuales por sacerdotes. Sí, sí. Y también un otro artículo sobre la relación entre padres y hijos. Padres que matan a hijos, hijos que matan padres. Todo esto, si usted quiere, puedo enviar, pero la mayoría... Sim, vou perguntar sobre o livro, ok. Sim, consegues ouvir? Sim, consigo. Ah, agora ok. Agora sim. Sim, sim. Não é escutado? Sim. Disse antes. Sim. Sobre os artigos, como podemos adquirir esses artigos que foram publicados, o em italiano, o em inglês. Sim. Se podes me enviar e eu compartilho com os logoterapeutas brasileiros. Claro que sim, é um prazer. É um prazer. Você me manda e-mail, sim. e vou enviar. Sim. Outra pergunta que fizeram é sobre o seu livro, que já esgotou, se vai ter uma nova edição, que foi publicado em português aqui no Brasil. Sim, sim. Se vai haver uma segunda edição,
porque ele já esgotou. Ah, bom. Sim, eu gostaria a fazer uma segunda edição, pero Vou pegá-lo. come si dice aggiungere? Añadir in espagnolo. Aggiungere vuol dire accrescentare. Sim, me lembro. Sì, però eu gostaria fazer uma segunda edição, pero preciso acrescentar unos 2 capítulos para enriquecerlo y actualizarlo, porque, por ejemplo, para mí sería muy relevante a crecer el libro de un capítulo sobre la autotrascendencia junta con prosocialidade. Excelente. Sim, assim, se o editor me pergunta, eu sou feliz. Uma pergunta, professor. De maneira prática, como nesse momento que temos vivido, usarmos estratégias não apenas individuais, não apenas no contexto familiar, mas no contexto social, como usarmos estratégias para divulgarmos o pensamento de Franco e para alcançarmos as pessoas com esse pensamento. De maneira prática, aí na Itália, algo tem sido feito? Na maneira prática, é fazer o que estamos fazendo agora. Seguir a fazer o que estamos fazendo agora com social, com mídias social, sim. Mídias, isso. Sim, e diferente maneira. E para mim, quando tenho uma lição à universidade ou uma tese de doutorado ou uma pesquisa, sempre tenho para mim uma oportunidade para insertar algo de logoterapia ou de novo humanismo, como he dicho. Y creo que con estas medidas todo el mundo es como una ciudad y tenemos que utilizar estas medidas. Así, la manera práctica es personas como você, como Wagner. Yo no tengo mucha práctica. Pessoas que sabem como ligar pessoas entre diferentes continentes. Esta é a maneira. La mais práctica é esta. E creo que por isso o futuro já começou agora. Já começou. Isso. Creo que para nosotros logoterapeutas, el nuevo humanismo ya está comenzando ahora, ya comenzó. Así tenemos esta tarea. La sociedad y el mundo necesitan esta tarea, esta vuelta. Seria esse um tempo de despertamento dos logoterapeutas para o social também? Como é? De despertar os logoterapeutas para o social, para intervenções sociais. Sim, sim, sim. Creo que a maneira para despertar é de romper la vella
estructuras, bellas estructuras. El coraje de romper bellas estándar, bellas estructuras. Esto es lo que necesitamos. Bellas estructuras son la manera de gobierno, la manera de hacer medicina, la manera de hacer académica, la manera de hacer psicólogo, la manera de hacer bellas estructuras. Necesitamos rejuvenecer. Rejuvenescer. Rejuvenecer. Isso. Nueva vida con una nueva vitalidad. Professor, excelente, fantástico. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para os logoterapeutas da América Latina, que mensagem o senhor poderia nos deixar? El mensaje que gustaría dejar a todos es de tener otras experiencias como esta. Otras ligações, conversões, diálogos, también espontáneo, como ahora, o también estructurado. Por ejemplo, una lição sobre un tema y se puede hacer. Yo lo hago por mis estudiantes de cursos posgrado. Tengo un media hora o una hora y tengo que preparar diapositivas sobre un tema. Creo que este es el mensaje de hacer esta experiencia en una manera informal, como una entrevista, y también en una manera más formal. Fantástico. Quero mostrar-te algo. Yeah. Lembras? Agora não consigo ouvir vocês. Ah. Professor, muitas graças. Muito obrigado. Gente, eu quero aproveitar para agradecer a vocês